Graça e paz, queridos. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema O Juízo Final. Nós pensaremos sobre esse tema com base em Joel capítulo 3, do verso 9 ao verso 16, a versão que nós temos usado em NVI. O texto diz assim: Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Fogem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faça descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Bom, você já ouviu falar sobre o juízo final? Isso é um tema muito comum, né, e muito caro ao cristianismo. Mas você tem ideia das proporções cósmicas que envolvem esse grande evento? É muito importante também que você saiba que muito antes que o livro de Apocalipse fosse escrito, sempre que nós falamos sobre o juízo final, nos vem à mente o livro de Apocalipse, mas muito antes que o livro de Apocalipse fosse escrito, outros livros na Bíblia já trataram desse tema, inclusive o livro de Joel. E neste sermão nós veremos Joel se referindo ao juízo final como uma batalha final entre Deus e os seus inimigos. Os inimigos de Deus serão reunidos em um vale chamado Vale de Josafá ou Vale da Decisão. Ali, os agentes de Deus, chamados nesse texto como guerreiros, esses agentes eles serão enviados por Deus para aplicar a justiça final, ou seja, a execução final de Deus decretada sobre os seus inimigos. Qual o motivo dessa execução final? O texto diz: a grande maldade das nações. Por fim, nós veremos que esse juízo final, onde Deus aplicará definitivamente a sua justiça e a sua execução sobre os seus inimigos, usando agentes especiais, que nós veremos no texto quem são esses agentes. Nós veremos que esses eventos serão marcados por também eventos cósmicos. O universo inteiro será abalado. Não apenas, também veremos no final desse nosso sermão que após aplicar a sua justiça e execução sobre os seus inimigos, Deus abençoará definitivamente o seu próprio povo. Nós temos aqui então, de maneira elementar, esse juízo final descrito por Joel. Nós vamos aqui dividir o nosso sermão em 3 partes, onde nós vamos explicar o texto. Depois, no finalzinho, nós vamos fazer um paralelo entre Joel e Apocalipse. Há muitas semelhanças. E no final, trarei algumas aplicações para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui do verso 9 ao 10, a convocação para a guerra final. Do 9 ao 10, encontramos: proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Fogem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Irmãos, aqui no verso 9, nós encontramos uma ordem: proclamem isto entre as nações. O tom desse texto é de uma convocação militar. A ideia é que Deus, como um juiz, ele já anunciou a acusação contra os seus inimigos, os crimes já foram denunciados e a sentença determinada. O grande juiz agora, ele ordena aos seus agentes que se apressem para a execução. A batalha, portanto, no Vale de Josafá ou no Vale da Decisão
não é um simples embate militar. Trata-se, irmãos, da batalha final. Não é um embate militar como em qualquer outro da história. Essa batalha ela determinará o ponto máximo da história do mundo. É a batalha derradeira. O texto aqui ele é escrito com um tom de muita força, intensa vivacidade. O objetivo de Joel é descrever toda essa animosidade em torno dessa guerra, desse embate iminente entre Deus e os seus inimigos. Na ordem de preparo para a guerra, veja que interessante. Preparem-se para a guerra e despertem guerreiros. Ao contrário do que possa parecer uma primeira leitura, Deus não está aqui convocando o seu próprio povo para lutar. Deus está, na verdade, aqui, irmãos, convocando as nações inimigas para que se preparem, para que façam uso de todo o aparato militar. Inclusive, nesse texto, no verso 10, os homens do campo devem participar da guerra. As ferramentas agrícolas devem ser usadas e transformadas em armas. Não pode faltar armamento militar. Deus aqui está convocando as nações vizinhas e todos os homens, os soldados e até os homens do campo, para que se preparem para uma guerra contra Ele mesmo. Deus está fazendo uma convocação às nações para que se preparem para uma batalha final contra Ele mesmo. Veja, a vontade dessas nações, porque o que parece que esse texto nos dá a ideia é que Deus ele apenas não convoca as nações, mas parece que Deus ele estimula os corações daqueles homens que se voltem em hostilidade contra Ele mesmo. De tal forma que nós encontramos no finalzinho do verso 10 a expressão, diga o fraco, eu sou um guerreiro. Essa frase sempre foi usada no meio evangélico para incentivar, diga o fraco, eu sou forte. Mas na verdade, esse guerreiro é um guerreiro que faz oposição a Deus. Essa mensagem não está sendo direcionada para o seu próprio povo. É Deus convocando as nações vizinhas para que se levantem contra Ele. Então a vingança de Deus, a sua justiça será definitivamente aplicada. Esse finalzinho do verso 10 nos mostra que tão grande é a vontade de lutar contra o Senhor, que até o fraco é desperto e é contado entre os guerreiros. Então veja, em primeiro lugar, nós encontramos aqui do 9 ao 10 uma convocação para a guerra final, onde Deus estimula as nações vizinhas, as nações pagãs, a se prepararem, desde o soldado até o homem do campo. Todos deveriam se envolver naquela guerra final. Então eles se levantariam e batalhariam contra Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui do verso 11 ao 13, as nações inimigas perante o grande juiz no vale de Josafá. Venham depressa vocês, nações vizinhas. Note o chamado. Deus está convocando as nações vizinhas a Israel. As nações que sempre fizeram oposição a Israel. E reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros ao Senhor. Nós encontramos aqui uma oração de Joel. Do verso 12 e 13, despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. A expressão venham depressa introduz aqui nesse texto um senso de urgência. É o juízo final. É a batalha derradeira. Todas as nações deveriam então se reunir no vale de Josafá. O clamor de Joel, faze descer os teus guerreiros ao Senhor, traz a ideia de Deus convocando agentes que aplicarão esse juízo àquelas nações. Quem são esses agentes? Muitos comentaristas afirmam que esses agentes se tratam dos agentes angelicais, onde Deus então suscitará anjos que aplicará a sua justiça, que fará uso da foice para aplicar a execução que foi já decretada por Deus. E essa interpretação, ela está em concordância com os evangelhos, está em concordância com Apocalipse, onde Deus ele suscita anjos para aplicar a sua execução final sobre as nações ímpias. No verso 12, irmãos, nós vemos um jogo de palavras interessante. Como nós já vimos, Josafá significa Yahvé julga.
E neste vale, onde Deus então aplicaria a sua execução, a sua justiça, esse vale teria o nome de Vale de Josafá, Vale do Julgamento de Deus. A ideia é justamente essa, que essa batalha derradeira, esse encontro final, esse juízo final será marcado pela aplicação plena da justiça de Deus sobre todas as nações. E aqui é interessante notar que, conquanto o texto parece apontar para o julgamento das nações vizinhas de Israel apenas, o contexto nos mostra que esse será um julgamento de nível universal. Todas as nações que fizeram oposição ao povo de Deus e a Deus durante toda a história do mundo será reunida nesse vale, chamado de Vale da Decisão, Vale de Josafá, como nós vimos na mensagem passada, tantos outros nomes para esse vale. Mas haverá então um julgamento de todas as nações, de todos os tempos. No verso 13, Joel agora ele emprega duas metáforas interessantes para falar a respeito da execução, da punição, do julgamento de Deus sobre aquelas nações vizinhas. Ele usa a metáfora da colheita e usa a metáfora da prensa de uvas. E essas metáforas elas foram tomadas da agricultura. E tudo isso aponta para aquela cena de julgamento, tudo isso aponta para aquela execução e para aquela sentença. A colheita, ela descreve a derrubada dos exércitos inimigos de Deus. A ordem de lançar a foice, ela é lançada aos agentes angelicais de Deus. Os anjos de Deus, como ceifadores, iniciariam essa colheita. A prensa das uvas descreve de maneira pitoresca o sangue derramado dos inimigos de Deus. A ira, o julgamento, a sentença, o juízo final será marcado de maneira aterrorizante por essas duas metáforas, a ceifa e a prensa de uvas, onde os inimigos de Deus serão definitivamente destruídos, definitivamente vencidos. E qual o motivo dessa severa condenação? Qual o motivo dessa severa execução? Veja o finalzinho do verso 13. Tão grande é a maldade dessas nações. Essas nações, portanto, serão punidas por conta da sua tão grande maldade. Em terceiro e último lugar, nós vemos aqui do verso 14 ao 16, os sinais cósmicos e as bênçãos de Deus sobre o seu povo. O texto diz: multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a luz conhecerão e as estrelas já não mais brilharão. O Senhor virá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O verso 14 agora dá o toque universal a esse evento. Tanto a repetição, multidões, multidões, como a sua forma plural, expressa intensidade e eleva o senso de admiração do tão grande número de pessoas reunidas naquele exército. São multidões, multidões. Serão os inimigos de Deus, de toda a história do mundo, reunidos diante do Todo-Poderoso, que se apresentará diante deles como um juiz e aplicará sua sentença por intermédio dos seus agentes. Interessante, irmãos, é que muitos, inumeráveis são os inimigos de Deus ao longo da história. E todos eles estarão ali presentes no dia do Senhor, no Vale da Decisão. O Vale de Josafá também é chamado de Vale da Decisão, não porque as nações inimigas reunidas ali devem decidir se continuarão ou não em oposição a Deus. Mas o vale tem esse nome, Vale da Decisão, porque Deus ele já decidiu. Deus ele já decretou a sua condenação. E nada pode fazer Deus mudar de ideia. Essas nações que fizeram oposição a Deus ao longo da história serão devidamente punidas. Os inimigos de Deus, aqueles que fizeram oposição a Cristo, ao seu Messias, todos aqueles que se levantaram contra Deus e seu próprio povo, terão a sua sentença naquele tão grande e terrível dia. E Yahvé já decretou a sua sentença e ela é irrevogável. Veja a descrição que Joel faz. Preste atenção nos termos. Tente entender toda essa descrição
que o profeta faz dessa grande batalha final. O verso 15, ele cita novamente os sinais cósmicos que apontam para a chegada do dia do Senhor. Então veja que a chegada do dia do Senhor e o acontecimento dessa batalha são eventos próximos. O tão grande dia do Senhor será marcado por essa batalha e os eventos cósmicos eles abalarão o universo. Trata-se da batalha final, da batalha derradeira. O universo inteiro, então, ele será abalado, enquanto Deus derrota definitivamente seus inimigos e abençoa de maneira definitivamente o seu povo. A última metáfora usada é a de Yahvé, de Deus, como um leão que ruge ao rasgar a sua presa. Ele, então, decretou a derrota final dos seus inimigos. E esse mesmo leão, que rugirá de Sião e Jerusalém e que derrotará seus inimigos, também será para Israel, o seu povo, a sua morada final, a sua fortaleza. Então veja, nós vimos aqui, em primeiro lugar, do verso 9 ao verso 10, a convocação para a guerra final. Deus suscitando, estimulando as nações para que se levantem e guerreiem contra ele, assim como fez com Faraó. Em segundo lugar, nós vemos aqui do verso 11 ao 13, as nações inimigas perante o grande juiz no vale de Josafá. Vemos aqui então Deus suscitando os seus agentes, os anjos, para aplicar a sua sentença, a sua execução. Não perca de vista as metáforas usadas, como por exemplo, da uva sendo prensada naquele tanque, como uma representação pitoresca do sangue derramado dos inimigos de Deus e da vitória final e triunfante de Yahvé. Em terceiro lugar, vimos então sinais cósmicos e a bênção definitiva de Deus sobre o seu próprio povo. Agora note, irmãos, tem um paralelo muito próximo entre essa escatologia que nós encontramos em Joel e a escatologia que nós encontramos em Apocalipse. Veja, em primeiro lugar, o livro de Apocalipse, ele se refere a uma batalha final semelhante à descrita por Joel em Apocalipse 16:14. Veja, diz assim, Apocalipse 16:14, eles vão aos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14 pressupõe o que nós vimos em Joel, um espírito que estimulará as nações a se voltarem contra Deus e o seu próprio povo. Esse espírito fará isso sob a ordem de Deus. Vemos também Apocalipse 28, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Mais uma vez, aqui o estímulo por parte de um espírito que enganará as nações, as levantando para se voltarem contra Deus. Em segundo lugar, nós vemos também João usando metáforas da agricultura semelhantemente a Joel. Nós vemos isso em Apocalipse 14, do 18 ao 19. E ele diz, o anjo passou a foice pela terra. Veja o anjo como agente de Deus, responsável pela colheita. Né? O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Interessante, irmãos, da mesma forma que Joel se refere aos anjos como agentes, e esse prensar das uvas como a derrota dos inimigos de Deus, João em Apocalipse faz exatamente o mesmo. Mas não apenas isso. O próprio Senhor Jesus, ele se referiu aos anjos como agentes ceifadores de Deus. Em Mateus capítulo 13, verso 39, ele disse, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Em terceiro lugar, João em Apocalipse também faz referência aos eventos cósmicos lá em Apocalipse 6:12. E também se refere a Deus como fortaleza, morada do seu próprio povo, em Apocalipse 21:22. Apocalipse 6:12 diz, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Note que esses eventos cósmicos, eles marcarão não apenas o dia do Senhor, mas também essa derradeira batalha. E lá em Apocalipse 21:22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo.
Irmãos, veja que paralelo. Como que Joel, que está tão afinado com o Apocalipse, essa é a unidade da Escritura Sagrada, essa é a unidade bíblica. Quais são as aplicações que nós temos para a nossa vida no final dessa mensagem? Em primeiro lugar, a doutrina do juízo final nos dá a resposta para a pergunta: se Deus é bom e poderoso, por que ele permite o mal no mundo? Muitos ateus levantam esse tipo de pergunta para os cristãos. Bom, se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não erradica o mal no mundo? A resposta é: Deus já está tratando o mal no mundo. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. O fato de Deus expulsar Adão do paraíso, o fato de Deus suscitar um dilúvio, o fato de Deus punir a maldade dos egípcios com as 10 pragas, o fato de Deus enviar o seu próprio povo para o cativeiro assírio e babilônico, lá em 722 antes de Cristo e depois em 538 antes de Cristo, são formas de Deus tratar o mal na experiência humana agora no presente. Mas também haverá um dia em que Deus aplicará a totalidade da sua justiça em um evento final e de proporções cósmicas. Portanto, se alguém um dia te perguntar por que Deus ele não trata o mal no mundo, Deus ele está fazendo isso. Mas haverá um dia em que ele punirá todas as maldades das nações em um evento final. E o nome desse evento é o juízo final, onde Deus ele decretará a sua sentença. Irmãos, não há uma maldade pequena que não será devidamente punida pelo justo Deus. Por isso que a nossa esperança é escatológica. Deus está tratando o mal no mundo agora. Deus enviou Jesus Cristo justamente para mostrar que ele tem um plano para restaurar a sua criação que foi completamente afetada pelo pecado. Jesus Cristo é a figura dessa esperança, mas haverá um dia onde o Senhor ele completará a sua justiça. Em segundo lugar, se Deus ele punirá, isso aqui é uma aplicação que deve ficar muito clara para os nossos corações, se Deus ele punirá toda a maldade no final da história, e ele fará, se Deus derramará toda a sua ira para punir os pecados cometidos pelos homens, isso deve mais uma vez, irmãos, nos sinalizar o quanto o pecado é grave. Deus ele tem tratado a sua criação através desses concertos, através dessas alianças, justamente por conta da gravidade proporcionada pelo pecado, a destruição proporcionada pelo pecado, a manifestação final da totalidade da ira de Deus tem como alvo o pecado. Portanto, pecar é coisa grave, irmãos. Se Deus está consertando a história, se Deus enviou seu Filho e Jesus retornará para a realização da consumação de todas as coisas, esse é sinal de pecado. Pecado é coisa grave e nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos nos afastar do pecado, odiar o pecado, ter ojeriza ao pecado a todo custo. Em último lugar, nós devemos nutrir a esperança de que, embora no juízo final, Deus aplicará a sua execução final às nações condenadas, nós devemos nutrir a esperança de que Deus também abençoará de maneira definitiva o seu povo. E quando eu digo povo, estou se referindo à igreja, onde os judeus, que também tiveram uma experiência de conversão, fazem parte. Mas desfrutaremos de vida eterna e veremos em um novo mundo restaurado, chamado de novo céu e nova terra. Isso é o juízo final. Deus aplicará a sua justiça sobre todos. Ele já decretou a sua decisão. Ela é irrevogável. E Deus, por fim, abençoará o seu povo. E desfrutará de vida eterna em novos céus e nova terra. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela sua palavra. Nós encontramos no Antigo Testamento, Pai amado, descrições tão detalhadas a respeito de eventos futuros. Eu oro, Pai, para que o Senhor estimule os nossos corações a procurar também nos profetas menores, ó Pai, essas conexões com o livro de Apocalipse. Um livro, Pai amado, tão mal compreendido e tão mal interpretado. É muito importante que nós, como tua igreja, saibamos, Senhor, que a melhor forma de interpretar a Escritura é através da própria Escritura. E as imagens, metáforas e símbolos que nós encontramos, ó Deus, no Apocalipse, nós encontramos também nos profetas. Ó Deus, do Antigo Testamento. Oramos também te agradecendo, Senhor, porque sabemos que por graça fomos salvos. E naquele tão grande dia, Senhor, nós entraremos e viveremos com o Senhor em novo céu e nova terra. E o Senhor e o Cordeiro serão definitivamente a nossa habitação. Mas também naquele grande dia, Senhor,
o Senhor despejará a totalidade da sua ira sobre todas as nações que se levantaram contra o Senhor e seu povo durante a história, que endureceram seu coração e não deram os ouvidos à sua voz. Oramos em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a olhar para a Tua palavra com esperança e crer que todo mal no mundo um dia será definitivamente punido. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.